Oi pessoal, eu sou a Laura Basílio e essa é minha companheira de estágio, Júlia Moraes. Nós estamos no terceiro ano B de Psicologia do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, e vamos apresentar para vocês a temática Escola e Realidade Virtual. Estamos sendo supervisionados pela professora doutora Antônia Cristina Peluso de Azevedo. No contexto da cybercultura e da pandemia do Covid-19, o isolamento social é vivido e abala os brasileiros. Em março de 2020, o Ministério da Educação suspendeu as aulas presenciais e indicou o caráter emergencial à educação remota. Conforme passaram-se os anos, as tecnologias foram tomando cada vez mais conta da nossa vida. Seja em qualquer faixa etária, a tecnologia está presente nos trabalhos, nas casas, nas escolas, em todos os lugares. A inserção da tecnologia e das plataformas digitais no meio educacional já era uma medida pensada há mais de 20 anos, porém, no atual contexto, uma vez que a pandemia do coronavírus afetou distintos setores da sociedade, inclusive da educação, as plataformas EAD passaram a ser uma solução viável para que crianças e jovens não percam o ano letivo. Para as plataformas digitais e todo o mercado tecnológico, pais e alunos são encaixados dentro de uma lógica do capital e do modelo neoliberal, sendo visto apenas como meros clientes. E claro, a educação, as escolas públicas também são colocados dentro dessa lógica. Porém, a educação pública no Brasil não é compreendida pela Constituição Federal de 1988 como um negócio, mas sim como um direito público subjetivo. Mas o que é o processo de ensino-aprendizagem denominado educação remota? A educação remota se resume às práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais, como Teams, Google Class, Google Meet e Zoom, aplicativos, como conteúdos, tarefas, práticas pedagógicas mediadas remotamente de diversas maneiras por plataformas digitais. O artigo 205 da Constituição define a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu amparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Sendo assim, há uma preocupação cada vez maior com os métodos de ensino, na delimitação de conteúdo e na aquisição de competências, muito em virtude de uma visão reducionista da educação. A avaliação de que essa implantação seja positiva em todos os aspectos só é válida se entendermos a educação básica a partir do viés de aprendização e de mercantilização do ensino. Os currículos escolares são muito mais do que documentos curriculares prevêem. Eles são vividos, experimentados e sentidos em cada uma das escolas brasileiras. Em outras palavras, as relações escolares que envolvem vínculos afetivos e socialização ficam em segundo plano, já que o objetivo mercantil da escola é que os conteúdos curriculares sejam ensinados. Ampliar as potencialidades de crianças e jovens requer os conteúdos de diversas áreas do conhecimento, mas também requer uma interação social, de afeto e humanização. As escolas ensinam muito mais do que conteúdos, ensinam modos de vida, ao desenvolver indivíduos conhecedores do seu papel, inseridos na coletividade da nossa sociedade. Importante destacar que, apesar de acreditarmos que crianças e adolescentes têm uma expertise para interagir com plataformas digitais por conta de suas interações com jogos e aplicativos, a relação que é estabelecida nesses ambientes para promover a educação remota é bastante diferente e muitas vezes desprazerosa. Segundo o artigo 206 da Constituição, educar é garantir aos jovens o seu pleno desenvolvimento, a partir de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Na pesquisa TIC Domicílios 2018, apenas 42% das casas brasileiras têm computadores e 85% dos usuários de internet da classes D e E acessam a rede exclusivamente pelo celular e somente 13% se conectam tanto por um aparelho móvel quanto pelo computador. Geralmente, estes vivem em casas com espaço pequeno, onde muitas das vezes não há um local adequado para estudar. A dificuldade dos pais em orientar as atividades escolares, considerando o nível de escolaridade familiar,
especialmente os pais dos alunos da rede pública, também se constituem um entrave neste momento. Muitos dos pais, oriundos de classes mais favorecidas, também estão realizando os trabalhos de home office. Portanto, além de um acompanhamento mais sistemático e contínuo das atividades remotas que os filhos vêm realizando, estes também necessitam da supervisão de um adulto. Entretanto, os pais também precisam dar conta das próprias demandas profissionais. Há então um esgotamento tanto da parte dos pais, dos professores, quanto também dos próprios alunos. Outro ponto importante é que durante o distanciamento social, os pais, avós e irmãos também estão em casa no confinamento, gerando muitas vezes estresse e violência entre os membros familiares. Cada vez mais temos estudantes cansados e estressados, desenvolvendo as mais diversas doenças, sejam elas físicas, emocionais ou psicológicas. O isolamento social criativo encolhe e amplia o número de pessoas reclamando de atividades online, que perdem o encanto e passam a ser enfadonhas, sejam elas trabalho ou até mesmo estudo remoto. Outro fato que deve ser levado em consideração é que nesse contexto temos um grupo de estudantes na qual não podemos esquecer de destacar a sua exclusão mais uma vez. Isso é, são aqueles estudantes que apresentam quaisquer tipos de deficiência, que além das questões já pontuadas acima, têm diversas dificuldades que podem comprometer a sua aprendizagem, muitas vezes nas dinâmicas presenciais. Imagine só nas atividades remotas e com todas as variáveis apontadas acima. Para além dessas questões, também deve questionar sobre o preparo do corpo docente para assumir essas atividades, levando em conta que nem todos os professores têm um nível de letramento digital avançado para produzirem lives, videoaulas, transmissões ao vivo e estarem à disposição pelas plataformas para dúvidas, para trazerem materiais e recursos didáticos de apoios digitais, por exemplo. Os professores, reféns dos seus empregadores, também sofrem com esse ensino remoto. Eles vivem com medo que vai desde as questões financeiras, envolvendo corte de salário e demissões, que será feito quando retornarem às aulas, e também com a preocupação da preparação das aulas, para que consigam garantir a audiência e participação e entretenimento dos alunos. Mas eis a questão: onde está o governo? Onde estão os órgãos estatais? Eles estão fazendo algo? Diante do atual contexto, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, ela reúne organizações internacionais, governamentais e privadas na tentativa de juntos buscar alternativas para garantir a continuidade do processo de aprendizagem. Eles lançaram então a coalizão #Aprendizagem Nunca Para. Essa tem por objetivo buscar soluções equitativas e acesso universal, assegurar respostas coordenadas e evitar a duplicação de reforços, bem como facilitar o retorno de estudantes às escolas quando essas abrirem, para evitar, além da evasão escolar, as altas taxas de abandono. A modalidade à distância ela é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB, e também as suas portarias. O ensino remoto foi uma alternativa temporária para o momento da pandemia que estamos vivendo, diferente da modalidade à distância. Entretanto, em qualquer uma dessas possibilidades, a tecnologia pode ser compreendida como um mero recurso didático, utilizado como meio para atingir um determinado objetivo, com repositório de textos para animar e tornar as aulas mais interessantes. Tal perspectiva pode ser útil, mas somente e unicamente não contribui para a aprendizagem e práticas colaborativas entre os sujeitos do processo de ensinar e aprender. O senso comum nos diz que nunca mais seremos os mesmos. O estilo de vida que tínhamos antes da pandemia e achávamos normal não retornará.
O processo de escolarização dos estudantes de distintos níveis será afetado por este momento de latência e, ao retornar, especialmente aqueles que estão com as aulas remotas, precisarão dar conta de conteúdos que não foram aprendidos, gerando mais uma vez frustração e insatisfação em todos os envolvidos nesse processo. A educação, com certeza, é a chave fundamental para a transformação do mundo. Os expedientes usados para tentar salvar vidas e vencer a pandemia são sempre educativos. Todo o conjunto de saberes é colocado em circulação para orientar e educar as pessoas. Desde os métodos corretos de lavar as mãos, higienizar os alimentos, utilizar as máscaras de proteção, até os comportamentos adotados quando tem que sair à rua, ir aos supermercados, farmácias, hospitais e até mesmo os modos de utilizar as plataformas online, ou mesmo os recursos midiáticos, sejam eles televisionados, sejam eles através de lives ou aulas remotas. Mesmo diante da precária inclusão digital no Brasil e das desconfianças de sua eficiência, a internet se tornou a tecnologia interativa por meio da qual, de muitas e criativas maneiras, milhares de crianças, jovens, adolescentes e adultos continuaram e continuam a ensinar e a aprender nesses tempos conturbados. Porém, é preciso destacar que para que esse sistema seja efetivo e includente, é preciso muito planejamento e estudos mais direcionados a essa temática, além de investimento dos setores públicos para que não seja apenas mais uma forma de excluir e mercantilizar serviços essenciais da população. Deixamos ressaltados que todas as imagens foram retiradas da plataforma Canva Pro, e essas são algumas de nossas referências. Agradecemos a atenção, esperamos que tenham gostado do nosso vídeo e tenham aprendido um pouquinho. Muito obrigada, até mais!